Olá, hoje vai ser a nossa segunda aula da disciplina de ética. Vai ser a aula sobre responsabilidade odontológica e vai ser dividida em duas partes, tá? Vamos começar agora a primeira parte. Vamos falar um pouquinho da relação do cirurgião dentista versus paciente. Anteriormente, o cirurgião dentista ele era tido como todo poderoso. Ele sabia e fazia o que era melhor e também decidia o que era melhor para o paciente, né? E por outro lado, o paciente ele aceitava isso, acreditava realmente que o cirurgião dentista estava fazendo o melhor para ele. Era uma relação muito de confiança entre o cirurgião dentista e o paciente. Atualmente, com o mundo globalizado, o paciente ele ficou muito mais questionador. É um paciente que tem muito mais acesso a informações, né, com a internet e pesquisar em relação ao tipo de tratamento que vai ser realizado, o que pode acontecer de cada tratamento. Então, ele é um paciente muito mais questionador. E além disso, com o Código de Defesa de Consumidor e o novo Código Civil, começou-se agora uma relação contratual entre o cirurgião dentista e o paciente. E se houver qualquer quebra nessa relação contratual, pode haver uma interpelação judicial. O que fez mudar muito essa relação, que antigamente era muito mais voltada à confiança e à amizade, para agora ser uma relação de um contrato, né, entre o profissional e o paciente. Aqui a gente vai definir o que é responsabilidade civil e responsabilidade profissional. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a outrem pela inobservância de uma série de normas que orientam a vida em sociedade. Então, aqui fala da responsabilidade que tem qualquer pessoa em relação aos outros quando vivem dentro de uma sociedade. Agora, responsabilidade profissional é a responsabilidade que o cirurgião dentista não deve causar danos voluntária ou involuntariamente a outros no exercício da profissão. Então, a responsabilidade profissional, ela só engloba, né, esses danos que podem ter ocorrido quando o profissional está exercendo a profissão, só no momento realmente da profissão. Na atualidade, existe uma quantidade cada vez mais crescente de ações judiciais de reparação de danos movida por pacientes contra os cirurgiões dentistas. E por isso faz-se necessário que o profissional esteja atento para apresentar elementos consistentes de defesa. Então, como isso é uma mudança, né, da atualidade, os profissionais também devem mudar e ficarem cada vez mais atentos a como eles podem fazer para terem elementos que ajudem na sua defesa. Em relação à responsabilidade contratual do dentista, é importante a gente ressaltar a diferença de obrigação de resultado para obrigação de meios. A definição de obrigação de resultado é quando o profissional assegura ao paciente que será alcançado um fim desejado por ele, interessando o resultado final obtido. Já a obrigação de meios, o profissional ele se compromete a colocar à disposição do paciente todo o seu conhecimento técnico-científico, no sentido de tentar resolver o problema apresentado, mas não assegurando um determinado resultado. Então, a grande diferença, né, entre a obrigação de resultado e a obrigação de meios é que a obrigação de resultado ele espera ele promete um resultado, o resultado que vai ser obtido. E a obrigação de meios não promete um determinado resultado, ele promete que vai seguir o melhor caminho para chegar no melhor resultado. Então aqui eu coloquei clareamento para dar o exemplo. É o seguinte, um paciente procura um consultório odontológico e pede ao profissional para realizar um clareamento dentário. E o profissional, quando está conversando com ele, explicando como vai ser feito o procedimento, ele pega uma escala de cor Vita e mostra a cor atual do dente do paciente e explica que ele vai conseguir chegar na cor, por exemplo, na cor A1, e mostra para o paciente aquela cor na tabela de cor. Isso ele está fazendo uma obrigação de resultado, ele está mostrando a cor, o resultado final que vai ser obtido. E o paciente vai ter o direito de
solicitar aquela cor. Se o dente dele não chegar na cor A1, ele não vai ficar satisfeito. Agora, por exemplo, uma obrigação de meio é quando um profissional, na mesma situação, o paciente procura um clareamento odontológico, clareamento dentário, e o profissional mostra a escala de cor, mostra a cor atual do dente e explica que vai tentar, através do uso do melhor técnica e de todo o seu conhecimento, ele vai chegar na cor possível, na cor mais clara possível, que o dente ele vai ficar mais claro, mas que ele não pode realmente garantir qual cor que vai chegar. Dessa forma, ele tá fazendo uma obrigação de meio. Ele está garantindo o melhor meio, mas ele não garante qual é o resultado que vai ser alcançado. É assim que o cirurgião dentista deve se portar frente ao paciente, né? Não garantindo o resultado, garantindo o meio, porque a odontologia é uma ciência em que a gente não consegue garantir resultado nessas situações. Esse texto é um texto que eu achei muito interessante, que é bom a gente ter atenção para chamar a nossa atenção, que foi escrito por um advogado, falando sobre a questão da obrigação de resultado e obrigação de meio. Né? Eu retirei desse endereço, que é um site de odontologia. Então, do ponto de vista biológico, os senhores, cirurgiões dentistas, sabem melhor do que nós advogados que ao se tratar um ser humano, não é possível se prever um resultado, posto que cada organismo responderá de uma forma diferenciada da outra. Do ponto de vista legal, a utilização da chamada obrigação de resultado para o cirurgião dentista também se mostra a toda prova absurda, ilegal e inadequada, vez que não está disposta em lei. A Constituição Federal determina em seu inciso 2º do artigo 5º que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei. E uma vez que não existe lei onde o CD seja obrigado a atingir o resultado, não há que se falar em condenação com base na obrigação de resultado. Porém, não é isso que os nossos tribunais vêm praticando, muito pelo contrário. As condenações cada vez mais se fundamentam na obrigação de resultado, que é imposta ao cirurgião dentista. O artigo 5º também estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal tem como fundamento do Estado democrático de direito a dignidade da pessoa humana. Por certo, se todos são iguais, todos são igualmente pessoas humanas que devem ter garantida sua dignidade, sob pena de afronta, não a uma lei ou a parte da Constituição, mas sim afronta a um dos fundamentos do Estado democrático de direito. Atacar o cirurgião dentista como devedor de resultado é atacar os fundamentos da República, é desprezar a igualdade entre as pessoas, é aviltar a dignidade humana de um semelhante. Então, esse texto, o advogado ressalta, né, o direito do cirurgião dentista, principalmente de ser enquadrado em obrigação de meio, mas, ao mesmo tempo, ele chama a atenção de que os tribunais nem sempre estão pensando dessa forma. Então, o que a nossa classe odontológica pode fazer em relação a isso? Realmente tentar se precaver da melhor forma possível, cuidado com o que for falado e principalmente escrever sempre o que for falado, o que for combinado com o paciente. A questão do tipo de relacionamento estabelecido entre o cirurgião dentista e sua clientela já está estabelecida como sendo uma relação contratual, sendo este um contrato de locação de serviços odontológicos. O profissional e o paciente assumem direitos e deveres que necessitam ser satisfeitos pelos dois lados. Caso contrário, poderá haver uma ação para que a obrigação contratual seja cumprida, ou ação indenizatória, pelos danos ocasionados com o não cumprimento do contrato. Essa imagem é um exemplo de um contrato de prestação de serviços odontológicos, né, em que, primeiro, nessa parte inicial, a gente deve preencher a identificação, né, do profissional e do paciente. Depois, a cláusula primeira, ela fala do objetivo desse contrato, né, a cláusula segunda falando do valor e do pagamento dos honorários, cláusula terceira das garantias, cláusula quarta das obrigações do cirurgião dentista, a cláusula 5
A cláusula 5ª, das obrigações do paciente ou do responsável legal. Cláusula 6ª, da duração do presente contrato. Cláusula 7ª, da rescisão. Cláusula 8ª, para diminuir qualquer dúvida do presente contrato, fica o fórum da cidade onde está o paciente sendo atendido, para qualquer dúvida que precise ser tirada. E importante, a assinatura do paciente ou do responsável legal e a assinatura do cirurgião dentista com 2 testemunhas. Então, isso é o que o profissional deve sempre pedir para o paciente assinar antes de iniciar um tratamento odontológico. A gente não vê isso atualmente, com muita frequência, mas com essa mudança, né, agora com o enquadramento do profissional de odontologia no Código de Defesa do Consumidor, cada vez mais os profissionais de odontologia devem estar atentos a isso em realizar esse contrato de prestação de serviço com cada paciente. Agora eu vou falar um pouquinho desses 5 elementos da responsabilidade, né? Que para se caracterizar um crime de responsabilidade odontológica, deve ser observado esses 5 elementos. Tá? O agente, o ato da responsabilidade, a ausência de dolo, o dano e o nexo causal. Vamos falar cada um deles. Primeiro, o agente. O agente ele deve ser um profissional que esteja legalmente habilitado para exercer a odontologia. Além disso, ele tem que ter o registro no Conselho Federal de Odontologia e deve ter inscrição no Conselho Regional de Odontologia do estado onde ele está atuando. É importante aqui ressaltar que, para ser caracterizado como um crime de responsabilidade odontológica, é necessário que esse agente seja um agente legalizado, né? Porque se não for legalizado, ele já entra em outra questão, que é a questão do exercício ilegal da profissão. Então, para ser considerado um crime de responsabilidade odontológica, o profissional deve estar legalmente habilitado. Segundo, o ato da responsabilidade. Ou seja, os procedimentos eles devem acontecer apenas como exercício, como resultado do exercício da profissão. Então, que trazem danos não intencionais para a saúde do paciente. Como eu já falei anteriormente, né, o ato da responsabilidade mostra que tem que ser o profissional atuando no momento profissional dele, né? Porque qualquer outro ato praticado por cirurgião dentista que não se relacione com o exercício profissional deverá ser julgado como um crime comum, sujeito a outros artigos do Código Penal, e não como um crime de responsabilidade profissional, que é o que a gente está abordando aqui agora. Terceiro, a ausência de dolo. A culpa profissional praticada sem intenção de prejudicar, que a gente também conhecida como ação culposa. Então, o profissional ele não teve intenção de prejudicar aquele paciente. Tá? E ela pode ser caracterizada de 3 formas: ou por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia. Vou falar de cada uma dessas, explicando. Primeiro, o que é a imprudência? A imprudência é a realização de um ato sem a previsão do seu resultado. Então, é quando o profissional ele tem uma conduta intempestiva, sem pensar, ele age sem procurar evitar tudo que for plausível ou previsível. Então, que exemplo que a gente teria de uma conduta imprudente, quando o profissional não foi imprudente? Por exemplo, quando é realizada uma ficha de anamnese que não está incorreta. Que está incorreta, né? Por exemplo, o profissional não pergunta ao paciente em relação à utilização de medicamentos. E aí ele prescreve algum outro medicamento que pode ter uma interação medicamentosa negativa. Dessa forma ele está sendo imprudente, porque o profissional ele tem a obrigação de perguntar ao paciente todas essas questões na anamnese. Né? A obrigação é do profissional de perguntar. Então, ele não pode pular essa parte e realizar um procedimento, porque ele está sendo imprudente dessa forma. Negligência. O que é negligência? É a falta de atenção, de cuidado ou de precaução na execução do ato profissional.
é o descaso ou inobservância de cuidados fundamentais para evitar danos. O que pode ser um exemplo disso na odontologia? Por exemplo, quando o profissional realiza uma restauração de resina fotopolimerizável, por exemplo, e não checa o contato oclusal, deixando esse paciente com contato prematuro, aquele dente com contato prematuro. O paciente vai para casa, depois o paciente vai retornar com dores na articulação temporomandibular. Essas dores podem ter sido ocasionadas pelo contato prematuro. Então, o profissional ele foi negligente, ele não checou o contato prematuro antes de liberar aquele paciente. Outro exemplo pode ser dado é a falta de adaptação nas margens de restauração, provocando um acúmulo de placa bacteriana. Então, se o profissional realizar uma restauração mal adaptada, vai favorecer o acúmulo de placa bacteriana, o que também é um prejuízo para o paciente. Então, ele foi negligente não finalizando o trabalho de maneira satisfatória, né? Deixando o trabalho com uma falta de adaptação. E por último, a imperícia. A imperícia é a falta de experiência. Então, a falta de capacitação técnica para a realização de determinados procedimentos. Falta de conhecimentos específicos adquiridos nos cursos de graduação ou pelo constante aprimoramento profissional. É importante a gente lembrar que, apesar da Lei 5.081 dar o direito a todos os profissionais de odontologia a praticar todos os atos pertinentes à odontologia, será que todos os profissionais eles têm conhecimento e experiência suficiente em todas as áreas do saber odontológico para realmente realizar esses procedimentos? Por exemplo, às vezes um profissional que se formou, ele fez, por exemplo, endodontia de segundos molares na faculdade, graduação, mas tem que ver se ele realmente se sente apto a realizar o tratamento endodôntico desses molares após a saída na faculdade, quando ele estiver praticando a profissão. Que ele tem direito de fazer, ele tem o direito de fazer, mas ele tem que saber se ele está realmente apto, porque se ele não se sentir apto, ele está fazendo uma imperícia, porque ele tem falta de capacidade técnica para isso. Agora, se ele realmente se sente apto, ele tem o direito de realizar esse procedimento. Em quarto, o dano, né? O dano é qualquer lesão provocada ao ser humano. Pode ser de ordem patrimonial ou moral, e é necessário que exista um dano constatado real, efetivo e concreto. A partir desse dano que se caracteriza o crime de responsabilidade profissional e o nível de penalidade e indenização que será atribuído. Então, dependendo do dano, vai poder se ver o nível de penalidade. Quais são os tipos de dano? O patrimonial, né, que é contra bens materiais. O dano moral, que é contra a pessoa em si. O dano emergente, que é a perda efetivamente sofrida pela vítima. E o dano estético, que é qualquer alteração morfológica visível, expondo o paciente nos aspectos psíquicos. E por último, o nexo causal. O nexo causal é a relação existente entre o dano causado e o ato que o produziu. Então, para haver a responsabilidade profissional, é absolutamente necessário a existência dessa relação. Tem que ter a relação entre o dano causado e o ato que foi produzido. A gente terminou agora a nossa primeira parte da aula de responsabilidade odontológica e eu vou dar início a seguir a segunda parte.